pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo aí? Passaram bem aí semana? Beleza, também estou bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para nosso encontro. E o nosso encontro de hoje, a nossa catequese de hoje, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o nosso padroeiro, São João Paulo II, né? Então nós vamos fazer a catequese hoje inspirada no nosso padroeiro. Aí vamos fazer uma leitura agora daqui a pouco do Evangelho de São Lucas. E aí depois eu vou colocar aí para vocês um vídeo, né, que eu encontrei, que é um documentário sobre a vida de São João Paulo II, que a Canção Nova fez. Um documentário bem curtinho, bem legal. E eu gostaria que vocês assistissem, né, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o nosso padroeiro. Beleza? Mas antes da gente começar, vamos fazer um momento de oração, de espiritualidade, pedindo a Deus que esteja abençoando a cada um de nós, cada um da nossa família, pedindo a Deus que abençoe o nosso lar, que esteja sempre nos protegendo, nos livrando de todo mal, nos dando saúde, concedendo saúde, paz, harmonia na nossa família e também nas famílias que precisam de uma oração neste momento. As famílias que estão passando por alguma dificuldade, seja de doença, seja de qualquer outro tipo de problema, que Deus possa estar agindo na família de cada um, intercedendo e livrando de todo mal, e abençoando, dando harmonia. Então vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então peguem lá, no Evangelho de São Lucas, tá? Capítulo 12. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, pega a Bíblia de vocês. Hoje a gente não vai usar o caderninho da catequese, tá? O livro da catequese, porque nós estamos fazendo especial, porque amanhã é dia 22 de outubro, dia do nosso padroeiro, dia de São João Paulo II, tá? E nós vamos ter uma missa na capela nossa, tá? Vai ser 8 horas da noite, qualquer coisa dá uma ligadinha na secretaria da igreja, pede para reservar lá se ainda tem alguma vaga, tá bom? Fala pro pai, pra mãe aí, quem não reservou, que amanhã nós vamos ter na nossa capela a missa, em ação de graças a São João Paulo II, tá? Então peguem lá, Lucas, capítulo 12, do versículo 49 ao 53, tá? Lucas, capítulo 12, versículo 49 ao 53, tá? Eu vou fazer aqui a leitura do Evangelho. Vocês vão acompanhando na Bíblia de vocês aí. Tá joia? Depois a gente conversa um pouco e assiste o documentário de São João Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Tenho um batismo para receber, e como me angustio até que ele esteja realizado. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhe digo, mas divisão. Porque de agora em diante, numa casa com 5 pessoas, 3 estarão divididas contra 2, e 2 contra 3.
Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante essa leitura, né? O que vocês acharam? Até um pouco confusa, né? Porque a gente vê ali Jesus falando. Vocês estão achando que eu vim aqui só para que seja tudo mil maravilhas? Não é isso que ele falou para nós? Vocês estão achando que não vai ter divisão, que vai ser tudo uma harmonia, tudo harmonioso? Negativo. O que ele fala? Ele veio para colocar, para acender o fogo. Ele já queria que tivesse aceso já esse fogo. Foi isso que ele falou? O que quer dizer isso para nós? Ficou até um pouco estranha a leitura, né? Colocar pai contra mãe, pai contra filho, filho contra pai, filha contra mãe, mãe contra filha, sogra contra nora. Sogra contra nora já é bem normal. Não, não, olha, não é por aí não. Brincadeira, tá? Não é normal sogra contra nora não. Tem que ter harmonia, tem que ter paz, tá bom? Brincadeira, só para descontrair um pouquinho. Mas ó, o que ele veio falar para nós? O que ele quer dizer para nós com isso? Ele quer dizer que a gente tem que ter compromisso e comprometimento. Quando a gente assume a posição de ser cristão na nossa vida, muita gente vai discordar disso. E muitas vezes, até dentro da nossa família. Esse que é o X da questão que ele está falando para nós. Que às vezes, até dentro da nossa família, a gente não vai ser aceito por aceitar Jesus. Porque o aceitar Jesus Cristo, o aceitar ser cristão, a viver o Evangelho que Jesus prega para nós, cabe de nós, pede para nós, o Evangelho pede para nós que a gente tenha atitudes de amor, atitudes de esperança, e muitas vezes essas atitudes vão contra o que o mundo prega para nós, um mundo às vezes muito cheio de egoísmo, cheio de ganância, né? Mundo que prega uma luta pelo dinheiro e tudo mais. Uma luta desenfreada pelo dinheiro, vale tudo para se ter o capital, muitas vezes. E é isso que Jesus vem falar para nós. Às vezes, até dentro da sua própria família, você vai ter que tentar pregar essa ideologia, esse estilo de vida de ser cristão. Essa vida que nada mais quando a gente assume o nosso batismo. O que ele veio falar para nós ali? Que ele tinha anseio pelo batismo. Quando a gente é batizado, nós somos iniciados no caminho de Deus. Nós somos iniciados na vida cristã. Isso que o batismo representa para nós. E esse é o nosso primeiro compromisso, é o início do nosso compromisso, o nosso batismo. E aí é que está o X da questão. Quando a gente assume essa vida cristã, então muitas vezes a gente vai ter que ter atitudes que vai desagradar algumas pessoas, por ir contrário àquilo que o mundo prega para nós muitas vezes. Que a gente está acostumado, né, a ter uma visão de que competitividade e luta pela ganância de ter mais, possuir mais e sempre mais, mais e mais, nunca está satisfeito. E muitas vezes não ligar para o próximo, não ter esse olhar de compaixão pelo próximo, né? E esse olhar de compaixão muitas vezes acaba incomodando as pessoas. E quando a gente se torna cristão e a gente realmente assume o nosso compromisso, é muito provável que às vezes você estava levando uma vida de uma forma e você passa aí totalmente contrário, ou muitas vezes diferente do que você estava acostumado. E isso incomoda as pessoas muitas vezes. E é isso que Jesus está falando para nós aqui.
Ele não está falando para nós que a gente tem que ter a discórdia dentro da nossa casa, mas está falando que dentro da nossa casa, às vezes, vai ter pessoas da nossa família que não vai aceitar esse estilo de vida. Mas cabe a nós, com amor, com carinho, com paciência, ir mostrando para as pessoas que a vida de cristão é uma vida que é pregada em cima do amor, da compaixão. Tem os sofrimentos, às vezes, tem alguns percalços no caminho aí, tem. Mas, acima de tudo, é o amor. O amor que é levado acima de tudo, né? Ter a compaixão pelo próximo, carinho e tudo mais. E amanhã, dia de São João Paulo II, nosso Papa João Paulo, primeiramente, foi, né? Teve todo o caminho dele. Então eu quero que vocês assistam esse vídeo que vai aparecer agora para vocês aí, sobre São João Paulo II, e depois aí eu vou voltar a falar um pouquinho com vocês, tá joia? Então assistam todo esse vídeo aí, e depois a gente volta a conversar novamente na sequência, tá? Então, beleza, bom vídeo aí para vocês, daqui a pouco a gente volta a conversar. Naturale, come tutti gli altri. Era muito natural como os outros, mas todos sentiam que nele havia algo de mais profundo. A forma como rezava, como trabalhava, como vivia, com muita simplicidade e pobreza. Come vive, com grande semplicità e povertà. Para nos encontrarmos mais uma vez com João Paulo II, conhecê-lo melhor e pedirmos a sua intercessão, decidimos vir à Polônia e caminhar nas estradas de sua vida. São passados tantos anos, desde o tempo em que deixei Wadowice. Sempre, porém, volto a esta casa com uma sensação de que me espera aqui uma casa de família. Sabemos da importância que tem para o desenvolvimento da personalidade e do caráter de um homem os primeiros anos da sua vida, da infância, da adolescência. Esta fase, para mim, é inseparavelmente ligada a Wadowice. Nesta cidade encontramos muitos locais intimamente ligados à vida de Karol Wojtyła. Continuando nosso percurso ainda em Wadowice, chegamos à Praça João Paulo II. Aqui encontramos a casa onde Karol Wojtyła nasceu, a igreja onde ele recebeu os sacramentos da iniciação cristã e uma das escolas onde ele estudou. Com devoção de filho, beijo o ingresso da casa de minha família, exprimindo gratidão à providência divina pelo dom da vida dado a mim por meus pais e pelo calor do ninho de minha família. Ao entrar nesta basílica, nos deparamos com a fonte na qual o pequeno Karol foi batizado, um local onde hoje as pessoas pedem sua intercessão. Há ali também uma capela dedicada a ele, um local para rezar diante de suas relíquias. Com admiração profunda, beijo a entrada da casa do Senhor, onde fui unido a Cristo e aceito pela comunidade de sua igreja. Aqui também me confessei pela primeira vez e fiz minha primeira comunhão. Aqui agradecia a Deus pelo dom do sacerdócio e já como arcebispo de Cracóvia, celebrei meus 25 anos de padre. Quanta bondade e graças vivi neste templo e nesta comunidade paroquial. Na estrada de sua vida, muitos obstáculos e pedras. Nunca, porém, perdeu a esperança. Agradeço a providência divina pelo amor dos que eram caros a mim e que me davam segurança e força, mesmo quando me deparava com a experiência da morte,
e com os problemas da vida cotidiana nos tempos difíceis. Lui aveva la giovinezza molto dura, molto difficile. Ele teve uma juventude muito dura, muito difícil. Tinha uma família normal, mas muito cedo perdeu sua mãe. Ele ficou órfão. Só restaram seu pai e seu irmão, que era estudante da Universidade de Medicina e que depois se tornou médico. Também ele, no entanto, morreu. Contraiu uma doença no hospital ainda bem jovem. Carol não conheceu a irmã, que morreu antes de seu nascimento. Ficou só com seu pai. Rimasto solo con suo padre. Em meio às dificuldades, valorizava até as coisas mais simples. E ali tinha uma confeitaria. Depois do exame da maioridade, íamos comer a cremúfica. Não se sabe como sobrevivemos a todas aquelas tortas. Em Wadowice, no Santuário de São José, encontramos as raízes de sua devoção ao Pai adotivo de Jesus e à Nossa Senhora do Carmo. Como nos anos de adolescência, com a alma de um menino, visito este lugar de devoção à Nossa Senhora do Escapulário, que tanto influenciou a espiritualidade de Wadowice. Recebi aqui tantas graças, pelas quais hoje sou grato a Deus. O escapulário, desde que recebi dos padres carmelitanos, o uso até hoje. Este frei explica que o primeiro nome de Wojtyła é Karol e o segundo José, o que demonstra a devoção que seus pais tinham para com este santo. Na adolescência, ele tinha como diretor espiritual e confessor um padre carmelitano. Como o Papa, chegou a brincar dizendo que queria entrar na vida carmelitana. Quando ele, jovenzinho, pensou em entrar nesta ordem, o seminário não estava funcionando por causa da guerra. Como pontífice, escreveu a Redentores Custos sobre a devoção a São José. Homenageou o santuário e os freis doando este anel. Esta é uma das escolas onde estudou Karol Wojtyła. Agradeço a Wadowice por estas escolas que me iluminaram. Aqui estão as origens do Papa que tanto amou a cultura e o esporte. Neste clube, ele participava das atividades da escola, das aulas de educação física e de inúmeros espetáculos teatrais. Jesteśmy w budynku, który wcześniej mieściło się Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, do którego chodził. Durante a visita à Polônia em 1999, depois da missa, falou sobre este centro, como que testando sua memória, recordando-se de sua juventude. Perguntou às pessoas se ainda frequentavam este local, se ele ainda existia. Quando a Polônia conquistou a independência, este centro passou a ter para o povo um valor muito importante, principalmente cultural. Aqui, Karol Wojtyła se lançava como artista no palco. Spektakle teatralne, ale również zawody gimnastyczne, ponieważ Towarzystwo Gimnastyczne Sokół to było takie towarzystwo. Piaceva tanto teatro. Ele gostava muito de teatro. Era também um ótimo orador, ótimo artista, um ótimo ator. Especialmente na juventude, escreveu tantas poesias e importantes obras. Esta é uma construção militar feita durante a ocupação austríaca nesta região. Depois da Segunda Guerra Mundial, passou a ser o regimento de infantaria da terra de Wadowice. Aqui o pai do futuro Papa foi soldado. Aqui o pequeno Lolek, como era chamado pelos mais íntimos, participou de cerimônias patriotas. A 15 quilômetros de Wadowice está o Santuário de Calvária, um dos lugares preferidos de Karol. A arquitetura e a paisagem deste local o fizeram ser reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Estamos na capela onde tem a imagem de Maria de Calvaria, a imagem milagrosa. A primeira vez que Karol visitou esta capela foi em 1929, quando perdeu sua mãe da terra. Seu pai o trouxe aqui e disse: "Agora, esta é a sua mãe." Karol tinha 9 anos. Frei Albert diz que depois desta experiência, como criança, voltou muitas vezes para homenagear Maria, como jovem, estudante, seminarista, padre e cardeal, principalmente quando tinha grandes problemas para resolver.
Aqui podemos dizer começou o totus tus de Carol, sua pertença e devoção à Virgem Maria. Aqui Maria formou seu coração. Como Papa João Paulo II esteve neste santuário 2 vezes. Hoje volto a este santuário como um peregrino, assim como vinha na infância e na adolescência. Paro diante da imagem de Nossa Senhora de Calvaria, assim como fiz quando era bispo de Cracóvia, para entregar aqueles que Deus colocou aos meus cuidados de pastor. Salve Rainha e Mãe de Misericórdia. Nosso próximo destino é Częstochowa. E não tem como falar de João Paulo II sem falar das Jornadas Mundiais da Juventude. Nós estamos em Częstochowa, no exato lugar onde aconteceu a JMJ de 1991. Agora, a Polônia se prepara para o próximo encontro da juventude de todo o mundo com o sucessor de Pedro. De acordo com o anúncio feito pelo Papa Francisco no Rio de Janeiro, a próxima jornada será em Cracóvia. De um lado que o jeito, de modo de falar, de se encontrar o Papa em Częstochowa como jovens era bastante profundo, as palavras eram fortes, que cabiam dentro do coração de cada um de nós. E do outro lado que esse encontro era muito tão familiar, porque ainda era tempo de comunista. Durante esse encontro, principalmente nós percebemos a igreja que é a igreja mundial, porque deveriam se abrir as fronteiras do país para que os jovens do mundo inteiro entrem na Polônia. Santo Padre sempre estava muito vicino ai giovani. João Paulo II sempre estava muito próximo aos jovens, desde sacerdote aqui em Cracóvia. Ele era muito sensível aos problemas dos mais novos. Ele entendeu, quando encontrou os jovens em Paris, que eles buscavam Deus, que são sensíveis ao bem, aos valores e que eles têm muitas perguntas. É preciso responder às suas exigências, é preciso orientá-los, é preciso guiá-los. Assim fundou este grande movimento chamado Jornada Mundial da Juventude. Giornate Mondiali di Giovani. L'orizzonte una grande luce, viaggia nella storia, e lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da questo muro, da questo cielo, per il mondo intero. E vivo oggi è l'uomo vero, Cristo tra noi, siamo qui. Neste santuário está a imagem milagrosa de Nossa Senhora de Jasna-Góra, onde veio para agradecer por ter sobrevivido ao atentado que sofreu como Papa. Vivemos juntos momentos difíceis, como o atentado de 13 de maio de 1981. Ele tinha a convicção de que foi Nossa Senhora de Fátima que o salvou da morte. Ele entendeu que o atentado ocorreu justamente em 13 de maio, no dia dedicado a ela, porque Deus queria mostrar algo a ele. Assim, aceitou este atentado. Eu estava com ele no Papamóvel, na Praça São Pedro. Na ambulância, a caminho do hospital, testemunhei. Ele perdoou o autor do atentado quando ainda nem sabia quem era. Muitas vezes ele disse, a providência permitiu este sofrimento. Ele ofereceu o sacrifício pela igreja e pela humanidade.
O amor que ele tinha para com este santuário pode ser percebido pelas peregrinações e pelas relíquias que deixou aqui para Nossa Senhora. Uma delas, a estola que usava no atentado de 1981, agradecendo por ela tê-lo salvado, por ter dado a ele vida mais longa. A bala que foi retirada de seu corpo entregou a ela em Fátima e a faixa a Nossa Senhora de Czestochowa. No início, não quis que ficasse exposta, mas escondida no altar. Antes da morte, pediram para deixá-la exposta e ele permitiu. Ali vemos também uma rosa de ouro, a mais alta homenagem que o Papa faz aos santuários do mundo. E ele fez isso logo no início de seu pontificado, em 1979. Do dzisiaj w archiwum. Nossa última parada é Cracóvia. Aqui quase tudo nos faz recordar de João Paulo II. Me permitam, antes de ir embora, quero olhar mais uma vez para Cracóvia. Esta Cracóvia onde cada pedra e cada tijolo são importantes para mim. Daqui, olho para a Polônia. E por isso vos peço antes de ir embora, assumam mais uma vez esta herança espiritual que se chama Polônia, com fé, esperança e amor. Em 2002, João Paulo II visitou pela última vez a sua pátria, a Polônia. Foi já um tempo quando ele era muito cansado, doente. Ele planejou passar por todos os lugares pessoais na cidade dele, os lugares onde ele foi muito pegado durante a sua juventude. Via Timíca, número 10. Endereço preciso que nos faz chegar à casa onde morou com seu pai em Cracóvia. Ele saiu de Wadowice para aqui dar continuidade aos seus estudos. Com o senhor, Wojtyła frequentava praticamente todos os dias a igreja de Santo Stanislau Kostka. Nesta capela, como conta o salesiano padre John Dubas, Carol cultivava seu amor por Maria. Depois da comunhão, agradecia na frente desta imagem pelas graças recebidas. Chegou a dizer a um jornal que aqui na frente rezava por sua vocação. No aniversário de 25 anos de sacerdócio, contou que aqui, Maria, a Mãe de Deus, deu forças para que ele escolhesse sua vocação e aprendesse a amar as pessoas. Essa imagem também foi importante, pois na última viagem, em 2002, ele passou no carro aberto nos lugares que frequentava. Parou inclusive em frente à nossa igreja. Não saiu do papamóvel. Tinha uma orquestra, mas de repente tudo parou para que ele falasse. E ele finalmente revelou: "Foi aqui que recebi minha vocação." Naquele dia, lembrou dos salesianos e disse assim: "Lembro dos salesianos que saíram desta paróquia capturados pelos nazistas e que nunca mais voltaram. Eles morreram em Auschwitz." Aqui, de fato, ele viu caírem as primeiras bombas e os primeiros mortos da Segunda Guerra Mundial. Nesta região havia uma torre de comunicação dos militares. Era um lugar que os alemães queriam destruir. A esta altura, fecharam a Universidade Jagiellônica. Carol precisou trabalhar para se sustentar e para sustentar o pai, que estava muito doente. Não podia estudar. Não podia estudar como hoje, como todos os jovens. Não podia fazer a universidade, pois todas as escolas e até mesmo as universidades estavam fechadas. A um certo momento, deixou o teatro, os estudos leigos e humanistas e decidiu entrar no seminário. Um seminário clandestino. Seminário clandestino. Este sacerdote, que agora tem 95 anos, foi colega de estudos de Karol Wojtyła. Ele estava no terceiro e eu no segundo. Por 2 anos, no entanto, frequentamos as mesmas aulas. Como estudante, era muito concentrado e estava sempre preparado para os exames, para responder às perguntas. Só uma vez, no início das aulas, pediu desculpas por não saber responder. Ele havia ficado até as 2 da madrugada
em uma reunião de fraternidade. O seminário clandestino funcionava onde até hoje é a Cúria de Cracóvia. Aqui mesmo, Karol foi ordenado sacerdote. Per poter studiare in modo clandestino, perché i tedeschi hanno chiuso tutta l'università. Para poder estudar de modo clandestino, porque os alemães haviam fechado todas as universidades, inclusive o seminário, ele começou a trabalhar em uma fábrica. Trabalho pesado fisicamente. Durante a guerra, sofreu um acidente gravíssimo. Miraculosamente salvo da morte. Em um certo momento, ele se viu só, já que um dia, quando voltava do trabalho, encontrou morto inesperadamente seu pai. Uma coisa que para ele foi muito dolorosa. Mas essas situações, o fez verdadeiramente amadurecer. Perché era molto capace, molto aperto. Anos depois, quando visitava sua terra, já como Papa, ficava por horas na sacada deste edifício conversando com seus conterrâneos. Daquela célebre janela, ele aparecia à noite. Os jovens cantavam, não iam dormir. Ele abria a janela e conversava com eles. Até subia em uma espécie de mesa para ficar mais alto. Teve uma vez que ele falou: "Basta, vamos dormir." Mas os jovens não paravam e eles cantavam. Não só músicas religiosas, mas músicas de jovens. Os jovens aqui até subiam nas árvores e nos telhados para ficar mais próximos do Papa. Depois, quando ele ficou doente, quando morreu, os jovens também se reuniam aqui. O arcebispo Baraski aparecia ali e se unia aos jovens em vigília. Depois de toda aquela parte oficial, esses momentos eram inesquecíveis. Por quê? Porque ele falava do jeito como jovens, como se tivesse meio de nós. Cantava os cantos religiosos, mas também os cantos não religiosos do tempo dele, quando crescia. E a gente não queria que esse tempo não acaba. Era de verdade o encontro pastor com as suas ovelhas mais novas, porque éramos juntos. Esta é a Catedral de Wawel, onde Karol celebrou sua primeira missa. Este é um local importante para a Polônia, pois aqui os seus reis moravam e eram coroados. Desde a juventude, Karol vinha aqui. No início, para conhecer a história da Polônia e dos reis que aqui viveram. Depois, como estudante. Era um lugar onde rezava e que depois se tornou local de pastoral. Junto aos túmulos de São Stanislau, padroeiro da Polônia, e de Santa Edviges, rainha do país, que ele, como pontífice, canonizou, rezava pelo povo polonês. Esta é a cripta onde celebrou sua primeira missa. Foi um sacerdote apaixonado por Deus e por seu ministério. E João Paulo II foi o Papa da Misericórdia. Esta é a famosa basílica dedicada à Divina Misericórdia. Quanta necessidade da misericórdia de Deus tem hoje o mundo. Por isso, hoje, neste santuário, desejo confiar solenemente o mundo à misericórdia divina. Faço-o com o desejo ardente de que a mensagem do amor misericordioso de Deus, aqui proclamado por intermédio de Santa Faustina, chegue a todos os habitantes da terra e cumule os seus corações de esperança. Na parte mais antiga deste complexo está o Santuário da Divina Misericórdia. Aqui encontram-se os restos mortais de Santa Faustina Kowalska. Já no tempo da Segunda Guerra Mundial, João Paulo II frequentava a nossa capela para rezar. Depois, como padre novo, frequentava para celebrar a missa próxima à imagem de Jesus Misericordioso. Ainda não era santuário, mas capela com Jesus Misericordioso. O primeiro a incluir a Divina Misericórdia na liturgia foi o confessor de Madre Faustina, um jesuíta chamado José Andras. Depois, João Paulo II, quando padre, fazia o mesmo.
Como bispo de Cracóvia, começou o processo de beatificação de Madre Faustina. Como Papa, em 1993, a beatificou e em 2000 a canonizou, quando instituiu o primeiro domingo depois da Páscoa como Festa da Divina Misericórdia. E como não relacionar João Paulo II à queda do comunismo? Venuto anche marxismo, comunismo. Veio o marxismo e o comunismo, duro, contra a igreja, contra a liberdade de consciência e de expressão e da palavra do homem, luta de classes. E ele, muito cedo, entendeu que este não era o caminho para a humanidade. Questo non è la strada per l'umanità. Um homem de oração, como testemunhou seu secretário particular. Lo abbiamo visto pregare in modo molto diverso. O víamos rezar de modo muito diferente do nosso. Era como que um pego pelo Senhor e mergulhava no Senhor, de modo que não se existisse mais nada fora, somente Deus nele. Já como sacerdote, era um homem de muita oração e contemplação. Preghiera di grande contemplazione. Quando falamos de um santo, falamos sempre de uma pessoa que viveu heroicamente. A sua fé, esperança, amor, prudência, justiça, pobreza, castidade, todas as virtudes interligadas. Mas o que chama a atenção na leitura da figura de João Paulo II é certamente sua fé. Ele era um homem de fé profunda, que estava sempre na presença do Senhor. E deste encontro com Deus partia sua vida vivida. Sentir no coração arder o amor pelo Senhor se tornava urgência de anunciar este amor ao mundo. Cada encontro que tinha se tornava ocasião para anunciar o Evangelho do amor. Anunciar o Vangelo dell'amore. Certamente fiquei sempre com a impressão que se tratava de um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro pastor, um verdadeiro sucessor de Pedro. E eu admirei muitíssimas coisas nele. Além do mais, a sua grande humanidade, a sua profunda humanidade. Muito humano porque era um grande santo. Porque a santidade e a humanidade não se opõem, completam-se, exigem-se mutuamente. Dom Stanislau diz ainda que João Paulo II resolvia tudo de joelhos. Sim, de joelhos. E quando era mais jovem, também prostrado por terra diante do Senhor, não se cansava de rezar. Para ele, rezar era a sua vida. Rezando, ele repousava no Senhor. Riposava nel Signore. João Paulo II pedia às pessoas que fizessem de sua vida uma obra-prima. Talvez sem que se desse conta, se tornou um grande mestre desta escola de arte. Gostaram do vídeo? Gostaram da história de São João Paulo? Interessante, né? É uma história de vida para a gente se inspirar, para a gente ter como meta de vida para nós, né? Qual que é a meta do cristão? Vocês sabem qual que é a meta de ser cristão? Que Jesus pede para nós? Ele pede algo bem complicado para nós. Para ser cristão, você tem que ter como meta não só fazer as coisas certas, corretas e andar dentro da linha e tudo mais. A sua meta é ser santo. Bem difícil, né? No nosso dia a dia, ser santo. Muitas vezes é bem difícil, né? Agora, recentemente, a gente viu que foi nomeado um santo que morreu jovem, né? Eu vou colocar agora, daqui a pouco, e depois, para vocês, na próxima catequese nossa, um pouquinho sobre nosso santo, que foi agora recentemente, na verdade ele ainda não foi santificado ainda, ele foi beatificado, né? Beato. E ainda tem mais um processo para depois chegar à santidade, né? Mas ele já está bem encaminhado já, né? Ele que foi um jovem que nasceu lá na Itália, né? E teve toda uma história muito bonita, que morreu bem jovem,
Mas eu vou só dar esse aperitivo para vocês agora, mas depois eu vou falar o nome dele certinho. Eu acredito que às vezes vocês já até sabem, mas na próxima catequese nossa a gente fala um pouco sobre ele, tá? Mas é o que eu quero falar para vocês agora, a partir desse vídeo que a gente assistiu de São João Paulo II, a história de vida dele, né? A perseverança que ele teve, o compromisso, o comprometimento com toda a vida dele, com todos os ideais que ele pregava. Ele era um papa que prezava muito pela juventude. Ele fez ele que foi o fundador da Jornada Mundial da Juventude, né? Foi ele que fez, que começou essa jornada com os jovens, né? Imagina o quanto que ele está feliz hoje sabendo que um santo jovem foi nomeado, né? Agora no nosso tempo aí, né? Imagina o quanto, né? Agora, o que eu queria falar para vocês? Para a gente se inspirar na vida de São João Paulo II, para levar a sério realmente o que é ser cristão, o que é ser católico na nossa vida. Por quê? Porque eu estou vendo que muitas vezes, na nossa própria catequese, vou tirar um fato aqui da nossa catequese. O que eu pedi para vocês na catequese passada? Fizesse uma leitura, né, da Bíblia lá naquela leitura que eu pedi e que me enviasse no particular o que vocês haviam entendido, né? Até, se possível, fizesse a leitura com o pai e com a mãe. E agora eu quero puxar um pouquinho a orelha do papai e da mamãe aí também. É preciso dar exemplo para os filhos. Nós precisamos ser exemplo para que eles façam também as coisas corretas. Se a gente não indicar o caminho, não mostrar e muitas vezes pegar na mão do nosso filho para ele estar no caminho certo, às vezes não vai acontecer. Então, e outra coisa, a gente tem que levar a sério. Então, eu só recebi duas respostas até agora. Somente duas. E o restante? Não fez a leitura, fez e não conseguiu entender. Se não conseguiu entender, manda para mim no particular meu, no WhatsApp que vocês têm, lá no grupo. Manda as dúvidas, sempre que vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui à disposição também. A gente não está com contato presencial, mas pelo celular pode mandar as dúvidas. Tem gente que manda para mim, tem criança que manda, eu respondo. Se o pai e a mãe também quiser conversar, quiser mandar alguma dúvida, pode mandar para mim também, a gente conversa. Eu tento ajudar na medida do possível, mas eu preciso da participação de vocês. Porque se a gente não levar a sério, qual vai ser a finalidade da nossa catequese, da nossa vida cristã? Se a gente levar sempre mais ou menos, meio... E aí? E quando a gente tiver que responder lá em cima? Pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelo que a gente fez. Não é isso? Então vamos se inspirar, gente. Vamos levar a sério. Vamos fazer a coisa da forma correta. Tá bom, crianças? E pais e mães também. Ajudem as crianças aí, motivem eles. Se vocês fizerem junto, derem um exemplo, eles vão tá fazendo com mais vontade também, tá? Então fiquem atentos aí. Faça aquela leitura da catequese passada com as crianças aí, quem não fez, e manda para mim a resposta lá do que eu pedi, tá bom? Eu peço mais uma vez para vocês encarecidamente, levem a sério a nossa catequese. Levem a sério, porque é algo que a gente faz só por fazer e não leva a sério, não tem aprendizado nenhum para nós. E isso aí que a gente está aprendendo é a palavra de Deus. É algo muito sério. É algo para a gente levar para a vida toda nossa. Então, sintam-se inspirados por essa história de São João Paulo II. Vamos levar a sério, vamos fazer a nossa vida uma vida cristã realmente. Assim como ele foi durante toda a vida dele, até o final da vida, e foi santificado, né? A pessoa se torna santo, o ser humano ele se torna santo devido à vida que ele teve. E depois, é claro, tem os milagres e tudo mais, né? Mas a vida dele é o principal alicerce para ele se santificar. A vida dele é aqui, na terra, né? Depois tem as suas obras também como santo. Mas o que santifica nós é a nossa vida aqui na terra, tá bom? Então levem a sério, aí, ajuda as crianças, vamos fazer a catequese da forma correta. Então eu queria pedir para vocês isso. Quem não fez as perguntas aí, faça a leitura com as crianças e faça as perguntas, tá bom?
Vamos fazer nossa oração final. Pedir a intercessão de São João Paulo II, que ele nos abençoe e proteja sempre. Que ele esteja a todo momento nos intercedendo por nós junto a Deus, tá? E que a gente possa realmente se inspirar na vida dele, amanhã que é o dia dele, e o dia em que ele foi santificado, né, pela igreja, o dia que nós comemoramos a vida dele aqui e a vida dele como santo. Então que a gente possa também ter ele como uma inspiração, como uma forma da gente também seguir a nossa vida inspirado por Deus. Tá ok? Então peçamos a bênção. Vamos rezar uma Ave Maria também, pedindo a intercessão de Nossa Senhora sempre na nossa vida e nos proteja sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, que pela intercessão de São João Paulo II, desçam sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, que desça sobre nós a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Grande abraço a todos e até a nossa próxima catequese. Até mais. Tchau, tchau.